Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. Olha que interessante esse texto aqui de 2 Reis, capítulo 4. É uma longa história, eu não vou ler todo o capítulo aqui, mas capítulo 4, do 8 ao 37. Aqui narra uma história muito linda de uma mulher, a sunamita. Olha que interessante que nós vamos aprender aqui algumas virtudes desta mulher. Virtudes estas que geraram milagres. Estamos falando sobre abundância. O nosso Deus é o Deus da abundância. E como eu venho ensinando, a primeira abundância que você precisa é da vida espiritual. É de você caminhar com Jesus. Agora, nesse texto, o relato dessa mulher sunamita, ela faz parte aqui de um contexto entre dois milagres que envolveu aqui o profeta Eliseu. Interessante que o primeiro, houve aqui a multiplicação do azeite da viúva. E o segundo, houve também a cura de Naamã, através do ministério de Eliseu. E interessante que a história que narra as virtudes da mulher sunamita e também a ressurreição de seu filho está, portanto, no meio desses dois milagres. Então nós estamos lendo aqui, narrando aqui uma história, que nós vamos aprender algo aqui hoje, justamente num contexto de milagres, de maravilhas. Se você deseja milagres, se você deseja esse agir de Deus, você tem que estar em ambientes que propagam isso. Se você quer milagres, se você quer algo sobrenatural de Deus, mas você anda em ambientes que não pregam isso, que não acreditam nisso, então você poderá ficar sem receber. Pode acontecer. Como você está nos ouvindo, como você está nos recebendo aí, seja na sua casa, na sua loja, no seu comércio, enfim. Como você está nos ouvindo, então você tem chance de receber os milagres, porque afinal de contas, estamos aqui há quase 20 anos nesse horário, levando fé, esperança e pregando a palavra de Deus. Agindo Deus, quem impedirá, tem compromisso com a palavra de Deus, e por isso que você sempre vai ver a gente ensinando e orando. A gente ensina e ora. Tem pessoas que só ensinam, mas não oram, e tem uns que oram e não ensinam. Tem que ter os dois. O ensinamento, que vai gerar fé, que vai gerar conhecimento, que vai gerar instruções. A Bíblia é um livro de instruções, que você tem que seguir essas instruções que funcionam. E a oração. Então, estava observando quem era essa mulher sunamita. Interessante que em suas viagens, Eliseu frequentemente passava ali por Sunem, que ficava perto ali de Jezreel. Interessante que, contrastando com a pobre viúva de Obadias, essa sunamita era uma mulher rica e possuía muitos bens e tinha marido. Por que eu estou falando isso? Porque se você ler certinho o capítulo 4, você vai ver outras histórias de milagres que aconteceram. Nesse caso, essa mulher tinha marido, a sunamita, e ela também era uma pessoa rica. Então ela não era igual a outra que precisou de um milagre financeiro. Essa tinha uma condição financeira muito boa. Agora, essa mulher, cujo nome não é mencionado, ela pertencia a uma classe social elevada e com alto poder aquisitivo. Porém, preste bem atenção, minha gente, porém, também era extraordinária por sua recepção. Essa mulher recepcionava bem as pessoas, inclusive o profeta Eliseu. Essa mulher, a gente vai aprender muito com ela. Olha que interessante. Olha, muito interessante essa história, e cada vez que eu leio, eu aprendo muita coisa aqui. Então, veja bem, ela então era uma pessoa extraordinária, que por sua recepção às pessoas que vinham até ela, e principalmente no caso aqui, está escrito na Bíblia com relação a Eliseu. Né? Então veja bem, quando Eliseu passava por aquela região, e era uma frequência nas suas viagens ministeriais. Agora, onde se localizava Sunem, a cidade dessa mulher sunamita? Diz a história que Sunem ficava a pouco mais de 30 quilômetros a noroeste de Abel-Meolá, cidade natal de Eliseu. E cerca de 40 quilômetros depois de Sunem ficava o Monte Carmelo. Olha que interessante. Então, minha gente, alguém viajando a pé, na época era tudo a pé,
na maioria das vezes, né? A pé. Poderia percorrer, em média, diz a história, cerca de 25 a 30 quilômetros por dia. De modo que Sunem era muito bem localizada para que Eliseu, então, quando ele ia ao Monte Carmelo orar, ele ia orar no Monte Carmelo, meditar e buscar a Deus de alguma outra maneira, uma vez que o Monte Carmelo era um lugar muito especial por causa do ministério de Elias. Então, gente, isso aqui eu estou narrando para você uma história bíblica, para você entender o contexto, que é importante sim, o lugar que você frequenta, o lugar que você vai, né? Principalmente com relação à questão espiritual, ok? E a gente percebe aqui que talvez também houvesse ali uma escola de profetas nesse local. Então você veja bem, então a história de Elias, de Eliseu, então é muito lindo esses dois homens de Deus aqui. O verso 8 do capítulo 4 de Reis diz assim: havia ali uma mulher importante, havia ali uma mulher importante. Interessante que essa mulher ela tinha um status perante a sociedade. Mas não foi isso que a fez garantir um lugar nas escrituras, não. Não por ela ter um lugar importante na sociedade. Não foi por isso que ela está na escritura, e sim pelas suas virtudes, que eu quero destacar aqui algumas delas, são muitas. Quero destacar nessa mulher, ela era uma mulher generosa. Olha só, mulher generosa. Você se considera uma mulher generosa? Ou um homem generoso? Esse ensinamento não é só para as mulheres, é para os homens e mulheres, né? Então, uma mulher generosa, diz a Bíblia, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Então a primeira virtude dela encontramos logo no relato de sua história. O texto aqui nos informa que ela dava comida, ou seja, pão, ao profeta Eliseu. Ou seja, ela sustentava o ministério do profeta. Interessante, meus amados, que naqueles dias vemos assim alguém valorizando e fazendo algo por aqueles que vivem na obra ou da obra. Interessante, isso aqui vai aprendendo. E a mulher sunamita possuía muitos bens. E ela sabia administrar muito bem também, com generosidade, para com aqueles que Deus colocava em seu caminho. Uma pergunta. Você já se perguntou por que Deus nos prospera? Você já percebeu que quando nós oramos para que Deus venha também te abençoar financeiramente, você entendeu o porquê? Por que Deus está te abençoando financeiramente? Tem um propósito. Não é só para você guardar riqueza, é para você investir também, para você doar. E essa mulher sunamita, ela entendia bem isso. E por isso que sua primeira qualidade que a gente destaca aqui hoje é generosidade. Que eu que estou aqui ensinando hoje. E você que está me ouvindo, que possamos ser pessoas generosas, que haja generosidade no nosso coração. Outra virtude também dessa mulher, que é importante, ela era uma pessoa observadora. Tem gente que não é observador, né? Você viu aquilo? Ah, não vi, até coisa boa. Ele não vê a necessidade do próximo, ele não vê a necessidade da obra, ele não vê. Por quê? Ele só pensa nele, né? Mas essa mulher não, ela tinha uma visão ampla, ela era uma pessoa observadora. Está escrito aqui, ó, 2 Reis 4:9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Olha que visão sensacional. Ela observou e ela comentou com quem? Como ela era casada, ela comentou com quem? Com o maridão, claro. Olha aí o ensinamento para os casais. Pensa bem, ela foi sábia, ela comentou com o marido. Olha, eu observo que esse homem que passa aqui é uma pessoa de Deus, hein? É uma pessoa responsável, esse a gente pode confiar. Então, meu amado e minha amada, existem pessoas que gostam de observar os erros e defeitos dos outros. Mas essa mulher era diferente, ela observava as qualidades. Quer melhorar o teu casamento? Vamos aplicar isso aos casais. Você quer melhorar o teu casamento, maridão? Comece a observar as qualidades da sua esposa. Esposa maravilhosa do seu maridão aí, quer ter um casamento feliz? Esposa, comece a observar as qualidades do seu marido. Que todo mundo tem qualidade. Defeito também todo mundo tem. Mas se você só vê os defeitos, então não vai dar certo, irmão. Então pense nisso. Olha que ensinamento legal, gente. Você quer filhos maravilhosos? Observe as qualidades deles. Porque se eles não têm qualidade, deve ter puxado o pai e a mãe. Vai sobrar para você. Pensa nisso.
Então observe as qualidades. Você, meu amado e minha amada, que tem pai e mãe, e o seu pai e a sua mãe estão vivos, estão na terra com você. Observe as qualidades do papai e da mamãe. Olha que interessante. Olha que interessante. Preste atenção no que Deus está falando, minha gente. Tem muita coisa boa. E essa palavra é tão boa que eu vou terminar daqui a pouquinho, mas amanhã, permitindo Deus, eu quero dar continuidade em outras qualidades, né? Ou outras, vamos assim dizer, virtudes dessa mulher. Então ela era observadora. Quem sabe alguma coisa na minha vida e na tua vida não está tão bom? Porque em vez da gente observar coisas boas, observar possibilidade num momento difícil, você só está vendo impossibilidade. Então comece a observar. E Deus fala nos detalhes. Exatamente. Deus fala nos detalhes. E essa mulher sunamita é justamente o tipo de pessoa que não perdia tempo, né, contando os defeitos dos outros. Tem gente que se para perto dele ou dela, ele só fica contando o defeito dos outros. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Eu peço que Deus me afaste de pessoas que quando chega só conta e fala mal dos outros. Isso é perigoso, porque se ela fala mal dos outros, um dia ela vai falar mal de mim também. Pense nisso. É forte o que Deus está falando, pessoal. Deus fala. Você não pediu para Deus falar? Porque tem gente que fala assim, Deus, fala comigo. Aí Deus começa a falar umas coisas aqui, você fala, ô, louco. Pessoal, Deus fala, minha gente. Que virtude maravilhosa que o povo de Deus tem que aprender. Em um tempo, gente, em que muitos espalham pelas redes sociais, você que tem rede social, você vê cada barbaridade, né? Principalmente no Brasil, né? Você vê tanta coisa, gente se expondo em rede social, gente falando mal dos outros. É uma nojeira, desculpe falar essa palavra, mas é uma nojeira, dá nojo. E eu, graças a Deus, eu me policio com isso, porque isso danifica. Né? Às vezes pessoas querendo dizer que está falando umas verdades, mas às vezes ele está estragando muitas famílias, ele está prejudicando pessoas. Então não caia nesse laço do maligno. Então seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa prudente. Por quê? Porque tudo que você escreve na internet, tem gente lendo, gente que você não faz nem ideia. Porque tem gente, por falta de sabedoria, ele pensa que ele escreve umas coisas na internet e acha que quem está vendo é o vizinho. Não, meu amigo. É gente que você não faz nem ideia. Então seja um pouco mais sábio quando você se expõe na internet, entendeu? Mas seja como essa mulher. Vamos voltar aqui para o texto para não perder a graça da mensagem, né? Ela era observadora. Então ela observou que esse homem era um homem de Deus, que Eliseu realmente era uma pessoa de Deus, né? Vamos encerrar com esse mais um item aqui. Essa mulher também, ela era detalhista. Olha o que ela escreveu aqui, olha o que ela fala aqui em 2 Reis 4:10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. O que a gente aprende, gente? Aprendemos com a mulher sunamita que os mínimos detalhes devem ser pensados. Veja aqui no texto que ela pensou na cama, na mesa, na cadeira, no candeeiro, para o quarto do profeta. Ou seja, ela se preocupou no conforto de Eliseu. A cama para seu descanso, a mesa para sua refeição, a cadeira para ele escrever e o candeeiro que, além de iluminar, aqueceria o ambiente. Pensa nisso. Quando Deus quer te usar para abençoar pessoas, para abençoar alguém, dê a bênção completa e não pela metade. Entendeu o princípio aqui? Que Deus te abençoe com esses 3 itens que eu falei aqui. E amanhã, permitindo Deus, eu quero continuar com os outros detalhes aqui que essa mulher nos ensina. Está na Bíblia. É só você ler com atenção e Deus vai abençoar você. Que sejamos como essa mulher. E ela era uma pessoa que realmente tinha essa visão, uma visão detalhista, né? Porque tem gente que é detalhista para ficar achando defeito. Não é isso. Ela foi detalhista e ela abençoou ali a Eliseu completo. Ela poderia falar, vamos arrumar uma cama para ele que tá bom. Não, ela quis dar tudo completinho. Cama, cadeira, candeeiro, tudo para o seu conforto. Então pense nisso. E permitindo Deus, eu volto. Eu já falei 3 vezes isso, né? Amanhã a gente volta com a bênção de Deus, falando de mais alguns itens importantes para o nosso crescimento espiritual, para sermos bênçãos para nós e bênção para o próximo e bênção também para a obra de Deus. Que Deus abençoe você,
que é um agente de Deus. Você que é generoso em semear no nosso ministério. Você que está observando o nosso ministério e está plantando a semente certa. E você que é uma pessoa detalhista e está observando e você semeia aquilo que realmente Deus fala para você semear. São princípios da palavra. Que Deus te ilumine, que você tenha um dia de prosperidade, de alegria, de paz. E tudo que você tiver que fazer hoje, que Deus te dê sabedoria, capacidade, habilidade e que Deus nos livre de todo o mal. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.